agora, no mês de agosto, eu vou fazer um convite para vocês para assistirem essa série especial que vai ter vários convidados da área de psicologia falando sobre diversos aspectos da mente humana. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre vida profissional e como achar sentido nessa realização entre trabalho e identidade. E no convidado de hoje, eu recebo o Bruno Rodrigues. Ele é psicólogo clínico, palestrante e escritor. Ele é apaixonado por pessoas, pela vida, árvores e animais. E está sempre acompanhado de bons livros e uma xícara de café. Oi, Bruno, seja bem-vindo. Eu agradeço a participação aqui. Obrigado, Gabi. Um prazer estar com vocês. Eu que agradeço. E antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco mais sobre o seu trabalho, o que você faz. Falasse aí pra galera quem que você é, quem que é o Bruno. Sua apresentação já foi tão boa. Mas claro, vai ser um prazer. E é curioso, porque a gente fala bastante de trabalho, mas a gente não é só o trabalho, né? Com certeza. Que é o foco aqui da nossa conversa, o que faz parte da nossa vida. Teve até uma época que às vezes eu perguntava para as pessoas, e aí, o que você faz? Daí eu comecei a perceber, mas por que a gente pergunta isso? Daí eu comecei a perguntar, oi, Gabi, prazer, qual é a sua história? Interessante. Interessante, né? Comecei a perguntar isso. Mas como a pergunta foi profissional, como a Gabi falou, eu sou psicólogo clínico, eu dou palestras, dou cursos, gosto de escrever. E na psicologia brasileira, eu fui o pioneiro nesse mundo digital de falar de marketing para psicólogos. Desde 2014, eu comecei a ensinar os psicólogos a fazer o que a Gabi está fazendo aqui agora, a se posicionar, a mostrar o seu trabalho, porque lá atrás, que já não é tão atrás assim, mas já é atrás, o psicólogo tinha medo de divulgar os seus serviços. Ele achava que não podia. Muitos saíam da faculdade achando que o psicólogo não pode divulgar. Não sei de onde tiraram isso, algum medo que colocavam, porque o Código de Ética fala que não pode fazer algumas coisas da publicidade. Mas isso aqui pode, uma conversa, um conteúdo, uma palestra. E aí de 2014 para cá, eu comecei a falar desse assunto, marketing para psicólogos. Sei que eu impactei a vida de milhares de psicólogos em todo o país que começaram a se posicionar, começaram a viver da profissão. E aí é curioso, pelo tema de hoje até, quantas psicólogas, Gabi, lá atrás, que eu recebia muitos e-mails, falavam assim, Bruno, eu vou desistir da psicologia. Eu me formei, sou apaixonada, estudei, mas aluguei uma sala e não tenho paciente. Daí ela começava a aprender algumas formas diferentes, começava a viver da profissão. E a alegria de muitas delas hoje falando, Bruno, hoje eu vivo da profissão, eu trabalho com o que eu gosto, sou realizada. E claro que também tinham aquelas pessoas que achavam que gostavam e não gostavam tanto. Não é bem o que eu quero. E faz parte, né? Faz parte. Inclusive, eu fui uma dessas pessoas, né, influenciadas por você, digamos assim, então eu te agradeço muito, né, tanto que até é uma honra, assim, pra mim você estar aqui, e porque realmente faz muita diferença, né, a gente ter uma pessoa para nos direcionar, né, para mostrar pra gente qual que pode ser o caminho, né, quais são as outras possibilidades. E já que você comentou, qual que é a sua história? Pergunta difícil, hein? Pergunta difícil. Nossa, por onde eu começo? Contar a história inteira. Mas olha, basicamente, pegando até esse lado profissional, na minha infância até a adolescência, eu tive uma mãe muito presente, professora, até hoje, vice-diretora, e um tio que ele trabalhava com eletrônica. Então eu cresci com uma certeza, eu vou trabalhar com eletrônica. Olha Era a só. única certeza que eu tinha. E na faculdade de psicologia, ali teve as aulas sobre profissão, teve uma matéria que a professora falava o seguinte, não é interessante quando a pessoa tem muita certeza. É muito melhor quando a pessoa tem dúvida. E isso para escolher. E eu lembro, e eu era o exemplo de quem tinha muita certeza. Na escola mesmo, quando os amigos estavam naquela, meu Deus, o que eu vou ser da vida? Eu já sei. Eu não preciso, eu vou trabalhar com eletrônica. E aí eu fui para um colégio técnico aqui em Barueri, ITB, sou formado em eletrônica. Olha só. Saí do colégio técnico, trabalhando com eletrônica. Aos meus 18 anos, se você perguntasse para mim de psicologia, eu não sabia o que era. Talvez eu até ia achar que era alguém que ganhava dinheiro fácil. É só conversar com alguém? Poxa, assim é fácil ganhar dinheiro. Talvez, não sei se eu falaria assim, pode ser. E aí, eu consegui meu primeiro emprego, um estágio, numa empresa que fazia cabos elétricos, trabalhava no controle de qualidade. Uma vez levei um choque de 500 volts, não sei lá porque eu falei isso, mas meu Deus do céu. E aí, eu conheci a psicologia nessa época de 19 para 20 anos,
indo no Instituto de Psicologia, lá no Tatuapé, maravilhoso, chamado Instituto Evoluir, fui assistir uma palestra. E aí tinham lá vários psicólogos, e eu achei tão legal aquele instituto, porque tinham vários psicólogos que trabalhavam lá, tinham palestras, era um instituto com uma visão integral. Tinha uma parte que cuidava do corpo, massagem. Então, eles tentavam trazer esse olhar do, nossa, que interessante. E aí, eu ainda não tinha feito terapia, eu fui convidado a participar de uma terapia em grupo. Foi uma experiência fantástica. Era toda quarta-feira à noite, tinham 30 pessoas. Pessoas muito bem resolvidas, elas já estavam há vários anos naquele grupo, eu cheguei como convidado, então funcionava mais ou menos assim, cada noite 3 pessoas se trabalhavam. Começavam umas 19, e aí então imagina que eu fosse o seu dia, você falava algo, tinha terapeuta, coterapeuta, o grupo intervinha. Depois era eu, depois outra pessoa. Aí você só voltava a falar quando o grupo todo fazia. Mas pensaram, 30 pessoas, 10 semanas depois, dali uns 3 meses. Só que uma premissa básica é que num grupo, mesmo quando é outra pessoa que está se trabalhando, o grupo todo se trabalha. Com certeza. Ali eu me apaixonei pela psicologia. Porque eu lembro que eu cheguei, eu não tinha dinheiros para pagar na época, então assim, eu fui convidado a participar de algumas vezes. A pessoa lá, uma mulher incrível, a dona do instituto, e eu lembro de pessoas levando as suas questões, só que assim, eu tinha 18, 19 anos. Tinha pessoas com 40, 50, 60. Minha fábrica vai falir, não sei mais o que, o meu terceiro casamento. Era outro mundo pra mim. Sim. Só que às vezes eu participava, às vezes tinham... Enfim, uma coisa que elas falavam é assim, olha, pode ser que quando alguém estiver falando, se você do grupo estiver sentindo algo, fala. É porque aparece no grupo. E aí, tinham vezes que eu pedi, gente, eu tô sentindo isso. Ou mesmo, enfim, às vezes era a visão de alguém e era super rico. Porque dentro de uma demanda, às vezes tinha uma pessoa, sei lá, com uma visão, uma fala meio machista. Só que era a fala muitas vezes que o marido, o pai da pessoa também teria. Sim. E ali tinha espaço, pelo menos para ser ouvida, até para ter esse diálogo. E outra pessoa com outra. Mas ninguém criticava assim, que horrível. Não, tinha espaço para essas falas, até para trabalhar. E para incomodar. Gente, eu não tô suportando ouvir ele falando aquilo. E o grupo falava isso. Aí eu fiquei encantado. Meu Deus, que legal! Aí eu comecei a pesquisar e em 2020 eu entrava na faculdade de psicologia. Aí você entrou. Aí depois disso que você... Depois disso... se encantou pela psicologia. Me encantei. Então assim, isso foi o ano de 2004. 2004, daí eu tinha 19 anos, fiz 20 no final do ano. Esse ano de 2004 inteiro, foi no começo do ano essa história toda, eu comecei a estudar psicologia, ler vários livros, tentar entender mais, continuei frequentando esse lugar, depois fiz alguns cursos lá que ela também me deu um super desconto. Hoje, lembrando a história, eu me acho super corajoso, porque eu saía daqui, Carapicuíba, pegava o trem, o metrô, sem ter dinheiro, sabe? Assim, tinha dinheiro da passagem, mas eu não tinha dinheiro nem para comer lá, às vezes, enfim. E no meio de um monte de gente que tinha dinheiro, outras nem tanto. Era tudo muito novo e essas possibilidades. Aproveito para falar o seguinte, às vezes a gente se fecha. Eu não tenho dinheiro, então não vou fazer. Mas eu quero aprender algo, como eu posso aprender? Hoje eu tenho YouTube, tem lugares que tem cursos gratuitos, eu posso conversar com pessoas, olha esse vídeo, quantos insights vão ter. Então a gente se fecha muito, se limita. E como que a gente cresce? Se abrindo para experiências. Isso é fantástico. Eu tenho medo de falar, de dar entrevista. Faça. Então, hoje eu fico orgulhoso, sabe? Poxa, que legal que eu fui, que eu dei as caras. Eu lembro um dia que eu pedi pra ela, eu não tenho esse dinheiro, eu queria fazer esse curso, me dá um desconto? Eu não sei o que se passou com ela, mas na minha cabeça ela devia ter pensado, nossa, que absurdo, pedindo desconto. Não, tá bom. A gente fica, imagina mil coisas. E nunca vamos saber o que a pessoa pensou. Exatamente. Mas fiz, e aí no final daquele ano 2004, eu fiz o vestibular e entrei na faculdade em 2005. Mas só uma curiosidade, eu trabalhava já com eletrônica. E na empresa que eu trabalhava, uma empresa aqui em Carapicuíba, de cabos elétricos, uma empresa grande, então eu trabalhava com eletrônica, eles iam pagar a minha faculdade de engenharia elétrica, engenharia eletrônica, enfim, nem lembro mais o nome. Porque eles pagavam, já tinha uns 3 colegas que estavam pagando, eles pagavam metade da faculdade. Era um benefício, porque você já estava ali, trabalhando com eletrônica, vem ser um dos nossos engenheiros. Então eu tinha essa possibilidade e é como se eu estivesse traindo alguém, porque, meu Deus, eles querem pagar minha faculdade, eu trabalho aqui todos os dias, mas eu estou saindo com a psicologia, eu estou apaixonado pela psicologia, pela outra. E aí, o ano foi acabando, antes de fazer o vestibular,
eu não sabia se eu fazia, arriscava ou se eu ia para engenharia. Eu tomei uma decisão. Eu vou conversar com as 3 pessoas que eu mais admiro. E aí eu pedi para conversar com as 3 pessoas que eu mais admiro. Todas tinham assim, mais de 60 anos, 50, 60 anos. E aí, por exemplo, eu lembro de uma que era uma ex-diretora de escola, mulher maravilhosa, trabalhava com artes. Eu contei toda essa história e falei, o que você acha que eu faço? Ela, Bruno, eu sempre falo para seguir no sonho, que gostam. Mas, Bruno, psicólogo hoje em dia tem pastel na feira para sustentar. Faz engenharia. Eu falei com outra pessoa. Nome, né? Engenharia, né? Eu falei com outra pessoa também parecida. O cara muito legal, admiro muito ele até hoje. Ele, Bruno, faz engenharia, começa a trabalhar com isso, ganha seu dinheiro, um dia você faz psicologia por prazer. A terceira falou a mesma coisa. Não. Então imagina as 3 pessoas que mais admirava em termos de experiência de vida. Sim. Então eu acho muito importante ouvir o outro, ter diálogo, mas não significa que a gente vai concordar com tudo. A gente precisa aceitar tudo que falam. E aí, contra tudo e todos, eu vou fazer psicologia, até porque quando eu lia sobre eletrônica, eu não tinha... Eu ia ficar perdido. Eu lembro de chorar estudando. Eu não quero aprender como que funciona o transistor. Não! E eu não queria ficar ali trabalhando numa sala fechada, porque eu gosto de pessoas. Mas eu fui descobrindo isso. E foi interessante isso que você falou, né? Da gente, às vezes, se limitar, né? De falar, eu quero fazer alguma coisa, eu quero alcançar algo, mas a pessoa às vezes se limita, né? Acaba arrumando desculpa de, mas eu não tenho dinheiro, mas é longe, mas a pessoa que tá comigo, os meus pais, os meus amigos não concordam. Então, às vezes a gente vai se limitando realmente, né? Nas situações da vida, porque dificuldade todo mundo vai ter, né? Mas eu acredito que é isso, né? Da gente ir, da gente avançar, da gente não se prender, né? Não se privar de ter alguma coisa. E com isso que você está falando, né? Que você teve que mudar, né? Você deixou a engenharia e no final você percebeu que não era aquilo que você queria. E como que é esse processo de mudança de profissão, de mudar a estratégia? Porque acredito que muitas pessoas às vezes passam por isso, né? De estar em uma situação, estar no emprego e não sentir essa realização. Então, e mesmo com essas pessoas que você admirava falando não vai, continua, como é que você sente essa mudança de profissão? Assim, você acha que pode ser um caminho? Você acha que dependendo da situação é arriscado? Como é que você vê isso? Eu acho que é uma resposta muito individual. Tem pessoas que às vezes estão num emprego e desgostosos, mas tem ali, sei lá, 5, 6 filhos, uma questão em toda. Sim. Mas assim, hoje de manhã mesmo estava vendo uma entrevista do Alceu Valença, o cantor, dizendo que ele se formou em Direito. Ele esteve até em Harvard, o Alceu Valença, tinha a foto dele terno e gravata, e ele comentando, hoje eu seria um advogado, talvez muito bem sucedido, mas uma pessoa muito frustrada. O Alceu Valença, e ele lá com o chapéuzão dele, a barba. Imagina aquele potencial todo, nada contra o direito. Tem gente que parece que nasceu para o direito. Sim. Só que o Alceu Valença, pelo que a gente sabe a história, mas podia não ter dado certo também, acontecido outras coisas. Mas eu penso no potencial. Imagina como uma semente de carvalho. Quantos de nós temos um potencial que, dependendo de onde vai ser plantado, regado, semeado, cultivado, pode desabrochar ou não? Agora, é importante, a gente não tem regras para ditar de forma alguma, a gente tem escolhas pessoais. Eu amo o que eu faço. E como é bom, tem dia que eu chego aqui no trabalho de segunda-feira de manhã, que delícia. Tem dia que eu não quero ir embora, porque eu amo o que eu faço. Eu não amo o excesso de trabalho, mas eu amo o que eu faço. O estudo, o prazer, o falar, o dar palestra, o ensinar, o transformar, o aprender. E eu fico pensando, gente, como deve ser ruim trabalhar com quem não gosta? Com a eletrônica era assim. Eu lembro de um colega de trabalho, ele tinha seus 40 anos e quando ele voltava de férias, ele já ficava esperando a próxima férias para ele vender e pegar o dinheiro e reformar. Uma vez ele falou assim, assim que sair as férias eu vou reformar o quarto da minha filha. E no ano seguinte eu reformar a cozinha. Meu Deus, ele está falando de um ano inteiro para poder conseguir as coisas. E ele trabalhava. Sei lá, então assim, o que eu sei, ainda mais hoje em dia, o que muitos especialistas falam, é que vai ser comum nós termos diferentes profissões. Sim. Se antigamente tínhamos aquela pessoa que tinha uma profissão a vida inteira, hoje, muitos de nós, talvez daqui a pouco, vamos ter profissões que a gente nem existe ainda. É verdade.
Então é muito comum uma pessoa hoje em dia, ao longo da vida, ter diferentes situações, porque o mundo está mais fluido. A gente está se abrindo para mais experiências. Antes era tudo muito fechado. Sei lá, a pessoa nasceu para fazer alguma coisinha na cabeça dela. Então, assim, é muito interessante, de novo, se abrir para experiências. E sugiro sempre que ninguém tome decisões precipitadas de uma hora para outra. Mas se alguém está assistindo e é infeliz com o que faz, por que não começar a experimentar algo, nem que for por hobby? Nem que for por hobby. E se for a última opção, que seja fazer algo por prazer. Se o seu trabalho é o que vai te dar o ganha-pão, a gente sabe, não é fácil. A gente está no mundo capitalista que nos cobra tanto, tão difícil pagar as contas, mas talvez também tem gente assistindo que ainda não sabe o que vai fazer. Então, assim, o fato é, a gente é acomodado, de uma forma geral, a gente busca a zona de conforto. Sim. Alguém que já está estudando, já está numa área, é difícil sim mudar. Só que eu estava num estado ali, a minha vida teve alguns 3, 4 momentos determinantes. Só que geralmente eu só mudei porque, sabe aquela expressão? Cuidado que a água tá batendo na bunda. A expressão normal, tá, gente? A água tá batendo na bunda e você vai, corre e se mexe. Infelizmente, essa é a minha dinâmica. Eu não queria que fosse assim. Eu preferia que eu tivesse percebido, não vai dar certo isso. Mas eu precisei sofrer, tá no desespero. Gente, eu vou ser muito infeliz aqui para tomar uma decisão. Algumas vezes aconteceu isso na minha vida, mas tem que sofrer. Você não precisa sofrer, não precisa passar por isso. Mas cada um tem a sua dinâmica, né? Então, assim, fácil? Não foi. Só que chegou um momento ali que não tinha muita saída. Não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Tanto que, se você me permite, daí quando eu me formei na psicologia maravilhosa, eu comecei a tentar atender e não tinha paciente. E aí eu comecei a me questionar, será que eu fiz o certo? Então, assim, eu me formei na psicologia, peguei meu diploma em 2010, levei um ano para criar coragem para sair do emprego. Eu já não estava mais naquele emprego, porque quando descobriram que eu estava na psicologia, mandaram embora. E tudo bem. Mandaram embora. Eu lembro de um engenheiro lá que eu fui pegar minha carta de demissão no andar de cima, e ele estava contando para todo mundo: acredito que o Bruno Rodrigues está fazendo psicologia. E ele me viu e disse: opa, hoje eu ganho mais que ele? Eu tenho certeza que eu ganho muito mais que ele. Mas ok, sabe? Eu entendo aquele momento dele também. Mas daí eu fui mandado embora e comecei a trabalhar como auxiliar administrativo. Eu fiz a faculdade trabalhando como auxiliar administrativo. Eu trabalhava numa imobiliária mexendo com contas. Não era o que eu gostava também, mas eu precisava para pagar a faculdade e tinha um tempo ali que eu estudava. Quando eu me formei, levei um ano para criar coragem. Aí eu pedi demissão em 2011, tirei um mês de férias e aí eu comecei a atender. Eu tinha 2 pacientes. Ganhei o seguro-desemprego. Eu pedi demissão, eu fui mandado embora. Ele me mandou embora, meu chefe. E aí acabou em 5 meses, acho que o seguro-desemprego. E eu terminei ali os 5 meses, eu tinha uns 3 pacientes. Aí já morando sozinho, etc. E eu, gente, que decepção. O que eu vou fazer agora? Não dá para viver da psicologia. Eu lembro de procurar na época, 2011, trabalho de telemarketing. Não conseguia. Porque eu tava nesse desespero. Então foi horrível esse desespero. Mas é que tá. Por quê? Eu fiz uma ótima faculdade, mas ninguém me ensinou como fazer as pessoas chegarem até mim. Ninguém me ensinou como divulgar, como empreender. Sim. Eu tinha compreensão. Eu tinha um ano, quando eu terminou a faculdade, o estágio, eu tive bons professores, a supervisão. Eu saí seguro da faculdade. Só que dentro das 4 paredes, mas para fazer a pessoa chegar até a minha porta, eu não sabia. E aí, no desespero, porque eu tinha a opção de entregar a sala que eu morava, a casa que eu morava, voltar a morar com a mamãe, podia acontecer, podia ser uma hipótese, e não ter o que viver. E aí, no desespero, de novo, a água ali, meu Deus, preciso ver uma forma de divulgar. E eu comecei a fazer eu não entendia nada de marketing, nada, zero. Eu tinha até um preconceito com a palavra marketing. Como muitos psicólogos tinham também. Alguns ainda têm. Era pior ali, quando eu comecei a falar, era pior. Porque hoje alguns têm e outros acham chique, né? Tem aqueles que, que chique. Mas daí, eu precisava fazer alguma coisa. E aí, por exemplo, 2011. Enfim, poderia contar mil histórias, depois, se quiser, você pode perguntar. Mas comecei a dar palestras gratuitas. Comecei a escola, gente, quer palestra. Comecei a fazer muita palestra, comecei a ser visto por pessoas. Às vezes um ou outro entrava em contato. E eu lembro que uma ação que eu fiz,
Na época nem existia e-mail marketing. E eu fiz e-mail marketing. Olha, eu tenho até hoje esses e-mails. Eu tive uma ideia. Se eu começar a mandar textos para as pessoas, mas como que eu vou mandar texto? Estou falando agora de 2012. Uhum. E se eu pegar o e-mail das pessoas e mandar por cópia oculta? Daí eu comecei a entrar em contato com todos os meus amigos do Facebook, não lembro quantos eram na época. Oi, Gabi, como você sabe, eu me formei em psicologia e vou começar a mandar textos de psicologia. Se você tiver interesse em receber, me dá seu e-mail. Não tinha essa história de marketing digital, de forma de lançamento, de negócio, não tinha nada. Apareceu no final de 2013, 2014. E olha que coisa. E várias pessoas foram me dando o e-mail delas, várias pessoas foram me dando e-mail. E aí eu colocava tudo numa planilha, tudo em cópia oculta, no Gmail mesmo, e mandava textos. Tenho até hoje lá guardadinho os textos, e pedia para algumas me responderem. Então, um dos primeiros textos, por que fazer terapia? Com reflexões, outro sobre o que era terapia. Depois teve texto falando sobre educação, pai e mãe, criança, luto, sexualidade, de tudo. E muitas pessoas me respondiam. Isso foi muito curioso. Eu lembro de uma vez que veio uma paciente, uma senhora, e ela não tinha demanda nenhuma para terapia. Nenhuma. Ela não tinha nem o que falar na sessão. A tal ponto que no final da terapia eu falei, senhora, por que você veio? Bruno, foi tão legal o texto que você escreveu que fiquei curiosa, eu queria ver o que era terapia. Casamento bom, filhos bons, ela não tinha nenhuma demanda. Enfim, e teve uma outra vez que uma pessoa me entrou em... Porque assim, estou falando de 2012, 2013. Uhum. Até já existia o WhatsApp, mas não era igual a hoje. Então, era muito comum a pessoa receber um e-mail que ela gostasse, ela encaminhar para outra. E às vezes encaminha para outra. Daí recebi um e-mail lá de um fulano, vou inventar o nome, o Roberto, não é o nome dele. Mandou um e-mail para mim, olá Bruno Rodrigues, gostaria de agendar uma terapia com você, eu sei que você vai entender o meu caso. Ele me respondeu um e-mail, ele não estava na minha lista, e aí pelo histórico do e-mail você percebe que alguém encaminhou para outro, tinha o nome de todo mundo, tinha o histórico do e-mail. Umas 3 amigas encaminharam até chegar até ele, era um texto falando sobre carência. Sobre quantas pessoas, quando terminam um relacionamento, correm para outro, para tampar um buraco. Eu usei essa expressão. Sim. Eu falei, imagina uma parede que tem um buraco. Então, analogias é algo muito bacana para as pessoas compreenderem. Sim, com certeza. Quando ele leu esse texto, depois ele me contaria, Bruno, eu tô passando por isso, porque eu terminei, mas eu não consigo ficar sozinho, eu preciso de alguém, eu não quero colocar um quadro na parede. Mas olha que coisa, ele falou, eu nem pensava em buscar terapeuta, psicólogo, nem acreditava muito, mas o seu texto me ajudou a entender que é possível tampar a parede sem ter que esconder o buraco. Bruno, você falou nessa questão de fazer algo que goste, né? Você até deu exemplo de que uma pessoa que não faz algo que gosta acaba tendo, às vezes, um sentimento de chateação, às vezes, também, né? Como você comentou no seu caso. E os coachings, né, que a gente vê hoje em dia, que fala, faça dinheiro, em tantos meses, se você fizer esse passo, você vai conseguir realizar tal coisa. Então, como que você vê essa questão de fazer algo que você goste, de trabalhar com aquilo que vai te trazer uma sensação de prazer, que não necessariamente, às vezes, o dinheiro, ter muito dinheiro e ficar rico, às vezes é acompanhado, às vezes é consequência, mas como que você vê essa diferença entre fazer por dinheiro ou fazer o que gosta? Tem uma frase que diz assim, tem pessoas que são tão pobres que elas só têm dinheiro. Olha que frase. Nossa, é uma frase impactante. Eu começo dizendo assim, gente, não acredito em gurus de internet. A grande maioria são pessoas tão rasas, mas tão rasas. E por que tem tantos seguidores? Porque, infelizmente, a grande maioria das população são pessoas rasas. Cada vez menos pessoas pensam. A gente está delegando nosso pensamento para outros. Cada vez menos pessoas leem. Tem pessoas hoje tomando decisão baseada num chat, num algoritmo. Eu não vou falar inteligência porque não tem nada de inteligência. Nada. Mesmo. Muito. Meu Deus. A gente está parecendo um robô, não eles humanos. Chat, eu devo fazer isso ou fazer aquilo? Esses dias eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu gosto bastante, mas no WhatsApp a mensagem estava assim, devo perguntar como ele está ou perguntar se está tudo bem? E a pessoa esqueceu de tirar isso e mandou, olá Bruno, como você está? Na mensagem. Eu entendi, tipo, supor que fosse você, não foi? Gabi, não entendi o começo da pergunta. Ai, Bruno, meu Deus, eu pensei assim, e é uma pessoa que eu adoro.
a gente não está nem conseguindo mais perguntar como o outro tá. As pessoas não estão pensando. Então, assim, ouça o Uru, mas ouça o tio, a avó, ouça os livros, tenha repertório para você tomar a sua decisão. Eu conheço a maioria desses gurus. Eu participei de masterminds com vários deles ao longo desses anos. Muitos deles são infelizes, outros são ocos de não ter profundidade nenhuma, mas fazem o que vai dar dinheiro. Enfim, ia contar bastidores aqui que eu não posso, mas às vezes alguns usam artifício só para ganhar dinheiro. Só que aí eles vão pegar onde? A pessoa vem daquilo, eu quero ter esse carro também, essa. E é uma coisa curiosa, porque a gente reclama às vezes, eu acho bets uma coisa terrível, mas quantos que vão jogar porque querem ganhar o dinheiro fácil? Então a pessoa vai se afinizar com o quê? Outros gurus? Não, porque você vai ficar milionário de uma hora para outra. E sabe, já que a pergunta foi para mim, gente, claro que dinheiro nesse mundo é algo importante. Ter a tranquilidade de pagar as contas, ter a liberdade de ir para onde você quiser. Essa parte, não de acumular. Não de acumular. Coisas são coisas. Agora poder, imagina, Gabi, vamos agora lá pro Nordeste fazer essa entrevista na praia? Bora. Que máximo. Vamos chamar nossa família? Imagina que legal. Pegar meu jatinho, não sei o quê. Claro que tem coisas espetaculares. Mas quantas das pessoas que só olham para elas mesmas e criam uma noção que daí as pessoas acreditam e vão fazer e vão cada vez mais. Claro que também não adianta você só trabalhar, eu só gosto de bordado e você não consegue pagar suas contas. Claro que tem essa questão. É difícil, a gente vai precisar sim pensar no meio termo. Agora, uma coisa que eu já vi, sem exagero, eu conheço várias pessoas hoje que vivem do que gostam. Só que uma coisa é eu saber o que eu gosto e outra coisa é eu aprender a me posicionar. Como eu posso me posicionar de tal forma que as pessoas vão saber quem eu sou? Que as pessoas possam ter interesse no meu trabalho? Exatamente. Hoje em dia está se falando muito na escala 6 por 1. Uhum. E a minha esposa mostrou para mim um café em São Paulo que eles trabalham na escala 4 por 3 já há um tempo. E mostrou os funcionários comentando que eles são felizes, gostam dessa história. E eu falei com a minha esposa, amor, vamos lá, até para dar isso. E várias pessoas nos comentários, e é uma cafeteria com frases. Então, assim, quantas pessoas que vão se afinizar pela sua proposta? Às vezes você vai trabalhar com crochê, mas a pessoa não vai comprar só a peça pelo preço. Às vezes pode ser por algo que você tenha mais, algo que você agrega de valor, por uma história, sabe? Tem um empresário que eu segui um tempo que ele vendia as camisas dele, e cada pessoa comprava uma camisa e ele doava 5 pratos de comida. Ele fez uma promoção chamada um P5P. Uma peça, 5 pratos. Não sei se alguém comprava pela doação. E era auditado, sabe? Chegou uma hora que era auditado, depois a empresa ficou grande, eu comprava uma camisa saindo na nota fiscal desse valor, não era tão barata a camiseta. Então, isso aqui vai para os pratos. Então, era uma empresa que tinha também esse lado, foi vendido, não tem mais. Ou nem tanto. Mas enfim, mundo corporativo. Dá pra gente aprender, dá. Não adianta assim, eu sou apaixonado por fazer, sei lá, crochê. Mas eu vou querer que alguém bate. Como que eu posso mostrar meu trabalho? Exatamente. Como que eu posso, se é trabalho, às vezes é prazer. Minha esposa tá fazendo crochê faz 2 meses, ela tá apaixonada. Ai, que legal. E tá sendo incrível, terapêutico pra ela, tá muito legal acompanhar. Enfim, fez um cachecol pra mim esses dias. Mas se você quer vender algo, seja o que for, quer trabalhar com o que você gosta, quer ver? Eu falei que eu não sabia de nada de empreendedorismo. Uhum. Mas aí, lá em 2013, eu comecei a estudar sobre empreendedorismo e tem um livro que eu li que eu recomendo, até hoje acho que é um dos melhores. A Startup de $100. Olha o nome do livro. Basicamente é um livro que um cara que ele viajou o mundo inteiro, tem um pouco mais de 200 países no mundo, ele entrevistou várias pessoas que empreendiam, só que $100 é pouco. Para eles é como se fosse R$100 para os americanos. Sim. Uma startup de $100 significa que é uma startup pequena, assim, que nem é startup. Ele entrevistou, por exemplo, alguém que começou a viver de ensinar a tocar violão. Tinha um cara que ele era bom em fazer planilhas e ele começou a vender isso. Tinha outro que era bom em comprar passagens de viagem. Ele sabia formas de fazer a pessoa comprar mais barato. Então, imagina que você queria ir para um lugar que era R$2.000. Gabi, eu vou conseguir comprar por 1.000, mas você me dá 500. E ele fazia. E depois um amigo meu no Brasil, o Rafael Incal, ele começou a fazer isso também. Pessoas pagavam para ele. Ele amava fazer aquilo. Então, no livro falava assim,
Todo mundo é bom em alguma coisa. Alguém vai pagar você para aprender o que só você sabe. E aí tem uma questão, às vezes você gosta de algo, mas você não é bom naquilo. Então não sei se é bem viver só do que você gosta ou do que você é bom. Tem essa diferença, né? É uma diferença. Porque, por exemplo, eu também gosto de crochê, eu também faço crochê, e pra mim se tornou um hobby, realmente. Mas é algo que eu gosto, mas talvez pra trabalhar com isso, eu não sou boa nisso, né? Eu sou boa naquilo que eu faço. Talvez nem né? quer, né? Exatamente. É o hobby. Você comentou sobre essa questão de, às vezes, a pessoa quer fazer algo, mas também se limita, né? Igual você falou do crochê. Às vezes a pessoa acha que, mas não tá dando certo, não tá sendo legal. Só que fala, mas o que você consegue entregar a mais, né? O que você consegue agregar de valor? Você acha que hoje em dia as pessoas ficaram numa zona de conforto no sentido de eu tenho medo do sucesso? Eu tenho medo de se eu tentar, e se eu for pra frente, e se eu conseguir alcançar aquele lugar, o que eu faço depois? Você acha que o medo do sucesso ele entra nessa questão? Que pergunta boa. Eu tenho certeza que sim, mas eu acredito que a grande maioria das pessoas não percebe isso, nem sabe disso. Com certeza. Mas existe sim um medo do sucesso. De novo, a grande maioria não percebe. Tem gente que talvez vai ouvir isso pelo... Como assim? Absurdo. É tudo que eu mais queria. Será? Quer ver? Lembrei de uma historinha aqui rapidinho. Eu comecei a ajudar psicólogas a ficarem bem-sucedidas, para usar bem a expressão. Sim. Lá em 2014, aí 2015. Só um detalhe. O livro dizia aquilo. Daí na época eu pensei, o que eu sou bom para ensinar? 2013. Nossa, eu sou muito bom para ter paciente, porque ali deu tão certo tudo que eu fiz que eu já estava com bastante pacientes. E aí eu pensei assim, será que alguém pagaria para aprender o que eu faço? Aí já 2014, que eu lancei a primeira turma do marketing. Eu lembro que eu estava ali no Facebook um dia, mexendo na minha página, e a minha mãe passou por mim, vai trabalhar! Eu estava trabalhando, mãe. E aí eu pensei, gente, não, ninguém vai pagar para mim para eu ensinar como usar o Facebook. Pagaram. Spoiler, pagam. Pagaram na época, porque muitos não usavam, depois pagaram. E daí quando todo mundo usava o Face, beleza, não é isso que eu vou vender, eu vou ensinar a empreender, a criar negócio, a criar projetos, e aí a gente vai se ampliando. E eu lembro, lá no comecinho, algumas psicólogas começaram a ter bons resultados, só que no grupo tinha uma que não conseguia. Tudo que ela fazia dava errado. E ela falava, Bruno, tentei vender o grupo, ninguém comprou. E todo mundo, os outros conseguiram. Bruno, não veio nenhum paciente até agora. Bruno... Daí eu percebi, tá. E tava influenciando o grupo, vamos conversar nós dois. Daí a gente conversou ali, não tinha um Zoom na época, chamava Hangouts online. Falei, fulano, o que tá acontecendo? E aí o lado terapeuta, que ajuda você a ser terapeuta. Enfim, no meio da conversa, teve uma hora que ela começou a chorar. Eu não sei se ela já tinha percebido ou percebeu no meio da conversa. Ela falou assim, Bruno, meu marido, ele trabalha com... enfim, deixa pra lá, senão... Mas ele tem uma profissão no meio da saúde, bem remunerado. Mas, Bruno, eu tenho medo de dar certo meus projetos, eu começar a ganhar mais do que ele e modificar a estrutura da casa, assim. A relação, o formato. E aí foi tão bonita ela falar, porque ela não estava falando que ela queria, ela falou, Bruno, eu prefiro que as coisas continuem como estão, pela dinâmica. Né? E aí a solução que ela encontrou, só que assim, quando ela percebe isso, tá, e ela, Bruno, eu acho que eu tô me boicotando. Ok. E o que ela faz até hoje? Trabalhos voluntários. Ela continua, às vezes, um projeto ou outro remunerado, só que ela super se realizou fazendo coisas incríveis. É uma potência. Só que ela... E aí a gente não vai mudar a ideia dela, não, porque você pode... É o que ela quis. Diferente se ela falasse assim, Bruno, eu quero, mas... Não, é o que ela quis. Mas no caso dela, e várias pessoas eu percebi que tinham esse medo do sucesso. Muitas pessoas, às vezes, têm medo, e aí eu passei por isso, tá? Antes de falar do medo, deixa eu contar um fato. Teve uma época que eu comecei a ganhar bem. E o dinheiro foi aumentando, e foi aumentando. E aí eu comecei a sentir que eu já não pertencia mais aos meus amigos. Eu lembro de uma vez que um amigo meu me contando da dificuldade financeira que ele estava, e eu me sentindo culpado por estar tranquilo na minha conta. Eu me senti. Daí, naquela época, fazia um projeto, ganhava bem, o dinheiro acabava, empreender não é fácil. Eu lembro um dia que estava tudo difícil,
E eu fui pra minha terapia e falei pra minha psicóloga com prazer, tô sem dinheiro pra nada. E ela percebeu. E antes eu conversei com esse meu amigo, André, também tô sem dinheiro. Tipo, eu também, nós somos amigos. E ela, Bruno, você não precisa não ter nada pra se sentir pertencente. Agora, a pessoa conseguir perceber que ela tá crescendo, ficando bem sucedida, mas a família às vezes não tá. E como que ela banca isso? E às vezes todo mundo quer dinheiro prestado. Então, às vezes, é que tá o inconsciente. A pessoa até prefere não ter. Exato. E eu não sou melhor ou pior por estar ganhando mais numa época. E assim, já teve épocas. Agora, é muito interessante perceber essas questões internas. Exatamente. Porque é o que você falou, né? Às vezes a gente tá em situações e tem amizades que às vezes os amigos não estão na mesma vibe, assim, né? Não estão na mesma página que a gente. E às vezes a gente se sente culpado e às vezes a gente nem quer comunicar isso pra eles, né? De falar, olha, eu consegui um emprego, eu tô ganhando bem, nossa, eu tô me sentindo realizado profissionalmente, porque a gente vê que o outro não tá e a gente fica sentindo culpado pela nossa realização pessoal, né? E pelo outro não tá alcançando, mas cada um tem a sua vida, tem a sua história e tem também o seu desejar, né? O seu ir, a sua caminhada. Então é bom quando a gente se sente realizado com o que a gente faz, a gente pode ter empatia, né, pela situação da pessoa, mas a gente também nunca deixar de pensar, acho que na nossa realização, né, no nosso processo, porque se o outro está lutando e está fazendo, a gente também tem as nossas lutas. Não é? Com certeza. E a gente muda. Os desejos mudam. Exatamente. Eu lembro que teve uma época que meu sonho era viajar ao Brasil dando palestras. Imagina que delícia. Isso aconteceu. Só que chegou uma hora que eu estava tão cansado, a cada 15 dias eu viajava. E eu não desfazia as malas, que ir para o aeroporto estava um porre. Eu pensei, caramba, eu consegui o que eu mais queria, agora eu já quero de novo. Isso faz 10 anos. Agora eu já quero ano que vem voltar para essa história. Mas em 2016, 17, 18, 19, eu viajava muito. Belém do Pará, Rio Grande do Sul. Mas cansei, estava chato, estava pesado, estava solidão assim do aeroporto. Mas era o que eu tinha sonhado, era o que eu desejava, mas depois mudou. A gente muda. E pode recomeçar. E disso tudo, eu acho que o mais interessante de quem está assistindo na nossa conversa é a gente entender que nós podemos desenvolver habilidades. Com certeza. Tem uma frase que eu gosto bastante que diz assim: ou você desenvolve habilidade, ou você desiste do seu sonho. A escolha é sua. Então vamos lá. Meu sonho é começar a dar palestras, mas não sei dar palestra. Ou eu vou desenvolver habilidade para aprender, ou eu abandono. Eu quero começar a desenhar, quero começar a filmar, quero começar a editar, quero começar a pintar. Mas não sei. Aprende. Você falou do crochê. Eu tô vendo ali a minha esposa desmanchar várias vezes, não ficou bom. Ela já tinha feito uma bolsa desse tamanho e desmanchou. Super normal. E que bonito, que tá cada vez melhor. Sim. Eu dou cursos de oratória. Eu ensino a falar em público. Já teve curso da pessoa chegar sem saber falar quase nada e no final, uma postura, dicção, entonação, porque treinou. E eu falo assim, agora imagina se você continuar treinando por 1000 dias. Você tentou 1000 dias fazer palestra? Eu tento ler e me dá sono. Que bom, não vai tomar remédio para dormir. Ler? Eu tento fazer meditação, não consigo. Você tentou 1000 dias seguidos? Não. É fácil falar que não consegue. Que não consegue. Você quer? Vai desenvolver habilidade. Seja o que for que você quer. Eu não sabia vender. Geralmente o psicólogo não sabe vender. Sabe. A gente não aprende isso. Não aprende. Hoje eu sou um excelente vendedor, se quiser. Mas eu não tinha essa habilidade de vender. Só que daí eu precisei, comecei a dar cursos, eu tive que desenvolver essa habilidade. Como que eu faço a pessoa entender o valor que eu estou agregando? Porque quando alguém compra um curso, ela não está comprando o curso, ela está comprando a transformação. Quando alguém vai para terapia, e depois da pandemia, quando eu voltei para terapia, isso estava muito claro para mim. Eu parei a terapia na pandemia, e aí, quando eu voltei, a minha psicóloga em Osasco, eu indo até lá, 40 minutos para ir, para voltar, 1 hora lá. Eu não estou indo lá para ficar com ela, eu estou indo em busca dessa mudança em mim, dessa transformação. E eu sofri na pandemia, com muito medo, etc. Era aquilo que eu estava indo atrás. Não é ficar ali com... Então, e aí às vezes o psicólogo não consegue mostrar isso, o benefício, ou qualquer outra profissão.
Então, se você não sabe vender, você pode aprender. Não sabe dar palestra? Pode aprender. Não sabe escrever? Pode aprender. Agora, tá a fim de pagar o preço. Exatamente. Você quer passar por isso? Né? Você quer aprender realmente? É isso que você quer se dedicar? E é uma coisa que eu até estava conversando também com a minha mãe, porque eu sou crocheteira e ela é tricoteira. Que legal, não sabia. E ela adora fazer meia. E é uma coisa que a gente estava conversando sobre isso e ela até comentou comigo. Eu acho que eu sou autodidata no tricô. E eu falei, eu acho que todos nós somos autodidatas se a gente se esforçar para fazer aquilo, né? Acho que se a gente quiser aprender e fazer, não que a gente às vezes vai se tornar, como você falou, uma ótima pessoa, você vai ser bom naquilo. Mas eu acho que é o que talvez que você esteja falando, né? Quando a gente quer fazer alguma coisa, tem tantos cursos hoje em dia, tem tantas formas da gente aprender. É livro, é vídeo, é curso gratuito. Então, às vezes, a gente se limitar no eu não sei, às vezes fica tão pequeno, porque a gente não... A gente impede de crescer, de evoluir, porque a gente se coloca numa caixinha do eu não sei. Só que, como você falou, você já tentou fazer isso? Né? Você já tentou por 1000 dias aprender o que você quer fazer? Eu gosto muito de música clássica. Uhum. Tem um virtuoso do violino chamado Paganini. Narra a história que quando Paganini tocava o violino dele, as pessoas ficavam assim, fascinadas, entravam em transe, narra a história. E aí dizem que um dia um garoto chegou até ele, e ele tinha acabado de tocar o violino, e falou para ele assim, uau, eu daria a minha vida para tocar igual você. E ele respondeu, mas eu dei a minha vida para tocar assim. Imagina, ele deu a vida dele, a vida inteira dele, né? Se dedicando, sem dúvidas nenhuma. Muitas vezes o eu não consigo tem por trás o eu não quero. Sim, é o medo do sucesso, né, que a gente comentou. Pô, às vezes a pessoa nem quer aquilo. Nem quer, e é mais fácil falar não consigo. Que a gente já limita, né? A gente dá muita desculpa. E as grandes desculpas, eu não tenho tempo e não tenho dinheiro. Sim. Discordo. Vai enviar minha conta bancária. Eu não estou falando da conta bancária. Mas como é fácil, quando a gente não quer algo, eu não tenho dinheiro. Imagina que você me chamou, sei lá, para fazer alguma coisa. Bruno, vamos fazer uma campanha para doar não sei o quê. Pô, Gabi, eu tô sem dinheiro e não consigo. Mas se é uma coisa que eu quero muito... Ô, Bruno, vamos no show de não sei quem que vem no Brasil ano que vem? Eu tô sem dinheiro. Vamos. Não sei, vamos. Não sei como que eu vou pagar, mas a gente vai. Eu lembro que o Corinthians foi campeão mundial, foi lá pro Japão em 2013, 2012. Um monte de gente sem dinheiro viajou pro Japão. E vendeu carro, vendeu não sei o quê. Tem uma música do Frejá que fala assim, eu ficaria rico em um mês. Falar que não tem dinheiro, mesmo que a gente não tenha... Agora, se é algo que você quer muito, às vezes é um curso que você quer fazer, sim, às vezes é uma viagem, às vezes... Realmente, minha conta hoje eu não tenho esse dinheiro. Como que eu posso fazer dinheiro para conseguir isso? Que meios? E dinheiro não é tudo. Às vezes eu posso conversar lá com a pessoa, se fosse um curso, digamos que você está dando um curso. Eu vou dar um exemplo bem sincero, tá? Digamos que a Gabi fosse dar um curso que... Gabi, adorei a sua proposta de curso. Eu não tenho condições hoje, não vou pedir uma vaga gratuita, mas se você puder e quiser, quando eu terminar o curso, eu me ofereço para limpar tudo, para arrumar, para organizar e para ver... Às vezes, Gabi, eu sou bom em fazer uns lanchinhos e tal, se você quiser, não sei se você tem... Dinheiro não é a única moeda, pode ter outras moedas. Mas às vezes a Gabi falou, Bruno, eu tenho isso tudo, precisava ser inscrição mesmo. Tá bom, Gabi, vou dar um jeito e volto aqui. Porque se a Gabi simplesmente, não, eu te dou, as pessoas começam a perder o valor. Eu fiz isso algumas vezes, umas valorizaram, outras não. Hoje, como meu curso é de empreendedorismo, eu não dou vaga gratuita. Porque se a pessoa vai vir empreender, e eu tenho exemplos de pessoas que falaram assim, Bruno, eu vou dar um jeito, tá? Eu falei, porque isso vai fazer a diferença, o esforço dele. Exatamente. E as Bruno, eu vendi a minha geladeira. Teve um cara que contou isso. Eu acho que era brincadeira dele. Já não faça isso. Mas imagina, é se movimentar. Então assim, eu não tenho tempo. É prioridade. Exatamente. Só que é mais fácil falar, Gabi, eu não tenho tempo, do que falar, eu não quero. A gente tem medo de falar isso hoje em dia, A gente tem medo de falar não, né? Não quero, não tô com vontade, não tô afim. Amor, vamos aqui na festinha da criança? Não quero. A pessoa quebra a perna, não vou porque eu quebrei a perna. Aí é mais uma desculpa, né? É mais fácil. É mais fácil. Quebrei a perna, machuquei, tô sem dinheiro.
do que bancar. Do que bancar. Não quero. Exatamente. E aí a questão do desejo. Né? Do desejo. E tem um vídeo no canal que eu falo exatamente sobre isso, né? Sobre a gente aprender a falar não, né? E para todas as situações. Mas quando a gente quer, a gente verbalizar que a gente quer, igual você tá falando, ir atrás e correr atrás. Mas quando a gente não quer, a gente ser sincero com a gente e com o outro também, né? A gente fala assim, isso aqui não é pra mim, não é isso que eu quero no momento, né? Eu não estou preparado para isso. Mas isso, como você falou, entra muito a gente olhar para isso, né? Olhar para essa situação, porque às vezes a gente não percebe, né? Quando a gente não, eu quero, mas eu não estou preparado, ou eu não quero, mas não sei como comunicar isso para as pessoas, né? Vejam os outros vídeos no canal da Gabi. Esse do não é especial e compartilhe. Compartilhe. Com certeza. Pra gente aprender. Não quero. Por quê? Eu não quero. Não tô com vontade. Quero. Poxa, eu te apoio de outra forma. Exatamente. Não que a gente vai fazer só o que quer, claro. Claro, né? Que a vida tá aí, né? Nem sempre a gente faz o que gosta, né? Ou faz o que a gente quer. Às vezes a gente tem que passar por algumas situações, como você falou, né? Mas sempre, talvez, encontrar uma maneira de tá sempre fazendo o que gosta, né? Igual você comentou, que às vezes a pessoa não tem condições de trabalhar com um crochê, com um tricô, com algo, mas se você gosta daquilo, por que não fazer como um hobby, né? Fazer porque gosta, igual você comentou, né? E talvez equilibrando, né, um pouco a vida. E acho que, Gabi, uma das coisas mais cruciais, hoje em dia, até com a exposição da internet, é a comparação. A gente falou de querer, de gostar, mas quantas coisas que a gente acha que quer e não queremos. A gente falou de guru aqui, de coaches. Eu tive mentores, tive alguns gurus, eu tive no meio, e eu lembro que chegou uma hora que meu trabalho cresceu muito, e eu estava fazendo tudo o que eles falavam para fazer, e criando mentoria, e não sei mais o que. Até um dia que eu percebi, gente, mas eu não quero isso. Por que eu tô criando essa estrutura toda, um evento gigantesco? E aí, assim, eu tenho um evento anual que era do jeito que eles falavam que tinham que ser os mentores. Não, gente. E assim, o dono do evento tem que ser inacessível. Tanto que o meu evento já faz 3 anos que eu recebo um por um dando um abraço. Desde que eu coloquei o meu jeito. Então, assim, as pessoas chegam... Tem gente que pergunta, Bruno, eu vou te ver no seu evento ou é igual aqueles eventos que eu vou de coach que eu não chego perto? Você vai ver. Então, assim, os últimos 3 eventos, as pessoas chegavam, pegavam, fazia o credenciamento, crachá, eu dava a sacolinha e abraçava. Isso faz toda a diferença. É porque sou eu, sabe? Se não fosse o meu jeito, esse ano não vai ter, porque vai ter outra coisa. Mas que aí comecei a colocar a minha cara. Só que olha só, por alguns anos eu comecei a fazer coisas que eu achava que eu queria, porque era o que tinha que ser. Quem falou isso? Então a gente cai, regra, né? a gente cai muito nessas histórias. A gente se distancia às vezes do nosso desejo. É muito delicado a gente falar de aparência, de corpo, coisa do tipo. Mas eu lembro esses dias falando pra minha esposa, amor, quantas pessoas que estão tendo rostos e corpos que elas acham que querem e não querem. Não quer. E a minha esposa, não, amor, mas se ela quer assim, eu falei, mas é isso que eu tô falando. Eu dei aula em escola. Eu lembro de uma aluna que saiu mais cedo um dia e falou assim, 16 anos, professor, eu tô indo fazer botox com a minha mãe. Mas sua mãe vai fazer? Não. O médico explicou pra gente que tem o botox preventivo, que se eu começar a fazer... Eu pensei, genial, pra quem quer ganhar dinheiro. Gênio. Então já vou começar desde cedo, porque... Nossa, colocaram na cabecinha dela que ela com 16 anos, aquela pele de criança ainda, precisa fazer botox. Pra prevenir algo que pode vir lá pra frente. Então, assim, vamos questionar? Vamos questionar? Vamos questionar e... Quer ver, dar um exemplo? A Fernanda Montenegro, uma atriz brasileira incrível. Uma vez perguntaram pra ela, Fernanda, por que você nunca fez cirurgia para tirar as rugas? Que pergunta! Ô, meu filho, você quer tirar o meu emprego? Como que eu vou ter os papéis? E ela falou o jeitinho dela, mas ela não precisa. Nada contra a cirurgia. A gente tem o direito de querer tá mais bonito. Mas será que eu preciso? Quantas mulheres colocaram silicones e depois se arrependeram e tiram? E às vezes, mas colocaram porque tinham que ter seios enormes para não sei mais o que. Homens colocando próteses no pênis para não sei o que. E tem casos e casos. A única questão é o que eu quero? É o que eu desejo? Ou colocar isso na minha cabeça? Se é o que você deseja? Vai.
Agora, pensa, senão a gente vai nessa, Exatamente. mergulha, se distancia da gente. E como você falou, né? A internet hoje em dia faz com que a gente crie padrões estéticos e profissionais também de tudo, né? Cria uma vida inalcançável, né? Cria um padrão de vida, de beleza, de tudo. E que a gente olha aquilo e fala, é isso que eu quero. Eu preciso alcançar isso, né? Para eu ser bonita, para eu ter um namorado, para eu ter um sucesso, para eu ter dinheiro. Eu preciso ser aquela pessoa, preciso me inspirar naquela pessoa. Isso acaba fazendo mal porque, como você falou, não é o que a gente quer, né? Às vezes não é o que a gente deseja. Às vezes a gente faz mais pelo que o outro vai pensar, como que as pessoas vão me ver, do que como eu realmente quero ser. Isso é bem legal que você falou. Nossa, isso é muito legal. Muitas coisas que a gente está fazendo é ditado pelo olhar do outro, não pelo que a gente quer. Exatamente. Nessa época que eu dava aula, eu dei aula em escola 2014 2015. E nessa época o Neymar estava no auge, assim, de popularidade, ainda mais com as crianças. Eu lembro que eu fiz uma enquete para as crianças. Falei assim, gente, vocês têm duas opções. Vocês podem tirar uma selfie com o Neymar, ou vocês podem ficar ali meia hora conversando com ele na casa dele, mas sem poder tirar foto, que vocês preferem. Todo mundo a selfie. Todo mundo a selfie. Professor, eu vou ficar uma hora com o Neymar, meia hora na casa dele, sem poder mostrar que eu fui? Sem poder mostrar. Sem poder mostrar. Ou seja, a gente precisa, né, estar atrás de uma tela pra gente mostrar o nosso valor algumas vezes, né? Pois é. Então, assim, eu ensinei muitos psicólogos a usarem a internet. Hoje em dia eu tenho uma preguiça, eu até precisava voltar a postar mais. Mas, quer ver? Eu tenho ido treinar na academia já faz 3 meses, do dia que a gente grava aqui. E algumas pessoas, às vezes eu mostro, algumas pessoas falam assim, Bruno, eu vou treinar também, você me incentivou. Eu nunca imaginei incentivar isso. E aí elas pegam e falam, Bruno, posta mais. Só que às vezes eu tô ali treinando, eu nem lembro. E às vezes que eu lembro, me dá uma preguiça. E de vez em quando, umas 2 vezes ao mês, até pra... Tem gente que fala, Bruno, você não tá mais fazendo? Todo dia eu vou. Mas você nunca mais mostrou? Ah, pois é. Então eu só existo quando eu mostro? Exatamente. Só existe quando eu tô na tela? Quando eu tô na tela. É. E olha que interessante. Eu só existo pelo olhar do outro. E o que eu acho de mim mesmo? Então já teve vez de eu dar uma palestra, todo mundo amar, e eu não gostar. E eu sei que não foi tão boa, mesmo todo mundo gostando. Mas já teve o contrário. Não sei o que, a pessoa sai de cara brava, mas eu consegui. Fui o dedo na ferida. E hoje... Porque a minha opinião tem que ser mais importante. A gente se gostar, se olhar, se bancar. Já teve um vídeo, inclusive, no canal, alguns já, que eu gostei de gravar, foi muito bom. Eu gostei de como foi feita a edição, mas às vezes a visualização não foi tão grande assim. E aí, se eu for me preocupar com a quantidade de pessoas que gostaram, aí às vezes eu deixo de fazer o que eu tô fazendo, né? Porque eu faço aqui, porque eu comecei Primeiro foi, né, uma forma de divulgação, mas eu vi que realmente é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Então, se eu for me preocupar com o que as pessoas vão ou não vão achar, é claro que, né, a gente sempre respeitando tudo, mas é isso, como você falou, é sempre o que eu gosto de fazer, né? O que tá no meu coração, o que vai me trazer esse sentimento de, nossa, eu tô tão feliz de estar fazendo isso, né? Que satisfação, que alegria, independente do que seja. Então, se você gostou desse bate-papo até agora, compartilha. Valoriza o esforço. Deixa o seu curtir. Porque, de fato, se fosse, sei lá, a gente fazendo aqui gracinha, jogando Nutella no corpo, o que ia ser divertido até. Mas ia dar muitas visualizações. Imagina os 2 psicólogos com balde de Nutella. Podia ter um balde de água agora pra gente jogar um no outro. Ia bombar. Mas não é a proposta hoje. Hoje, quem sabe, né? Mas... tem muitas pessoas que não valorizam muito uma troca de ideias desse tipo. Se você está aqui é porque você valoriza, compartilha, manda para outras pessoas. Ou, para quem você não gosta, manda para provocar a pessoa. Fala, tá, assiste aí. Assiste, boa sorte. Vê que é engraçado o final. E, Bruno, pra gente finalizar, tá muito bom. A gente poderia ficar aqui a tarde toda. Passou rápido. Passou, né? Mas eu queria, além de tudo que você falou, todas as opiniões que você deu, que foi muito interessante, gostei muito da conversa, mas para você dar uma opinião, dar uma dica assim para as pessoas no final do vídeo, o que você talvez falaria para as pessoas?
Sobre, no geral. No geral. Legal. Qual o maior conselho assim, que você acha que vocês daria para as pessoas? Então, assim, é estranho falar em dar conselho, mas eu vou compartilhar algo que eu acho que serve para qualquer situação, seja para a profissão, seja para a vida, para o dia a dia, que é a gente adquirir repertório comportamental, repertório de pensamento, e não conheço nada que dê mais repertório do que livros. Comece a ler. Se você já leia, continue a ler. Leia, releia. Eu sinto um prazer imenso de ler, mas para quem não sente ainda, comece. Ai, Bruno, eu leio meia hora. Se esforce, continua. Eu estou lendo um livro que ele foi escrito há 200 anos atrás. Nossa. Um pouco menos, na verdade, mas a história se passa 200 anos atrás. Eu estou lendo um livro de um autor francês chamado Alexandre Dumas. Ele é autor dos Três Mosquiteiros. O livro que eu estou lendo é O Conde de Monte Cristo. Eu ouvia muita gente elogiando esse livro. Eu também já ouvi. Muita gente, mas eu ficava com o pé atrás. Eu pensava, não é possível que seja tão bom assim. Mas elogiavam muito. E eu com o pé atrás. Tinha vídeo no YouTube falando do livro, na thumbnail, na capa, tava assim: ele vai te prender mais que seriado da Netflix. Eu, nossa, que apelação. E é verdade. Nossa, prende mesmo. Tem 1.100 páginas. Eu tô, nesse instante do vídeo, eu tô na página 500. Só que eu tô lendo devagar para não acabar. Eu comecei a ler o livro e a história se passa 200 anos atrás. A única coisa que muda é que ao invés de falar carro, fala carroça. Porque o resto podia ser o dia de hoje. Os mesmos conflitos, o mesquinho, o gênero. Só que o autor, ele tem uma habilidade de fazer você imaginar. Teve uma situação lá que eu até li para minha esposa depois, que era um cara subindo a escada e podia acontecer um atentado e o cara olhava no relógio. Ele sobreviveu. Eu me senti assim. Respirou. Gente, tá sendo tão incrível ler aquele livro, entender mais sobre a época, coisas do tipo. Fantástico. E assim, logo os meus próximos vou ler Victor Hugo, Os Miseráveis, Dostoiévski, entre outros. Que bom que eu tenho um monte de livro para ler. Machado de Assis, Guimarães. Nós temos muito a aprender. Esses livros clássicos, eles não são clássicos à toa. Eles passaram pela barreira do tempo. E ler para adquirir esse repertório em todos os sentidos. E é muito bacana, assim, a profundidade que a gente ganha. Até para pensar, para questionar, do que simplesmente chat, não sei o que, não sei o que. Esse aqui, ó. Isso é incrível. Todo mundo tem. Alguns têm enferrujado, mas todo mundo tem. Então, exatamente, desenvolve. Mas... Vamos treinar. Mas é muito legal que você falou de praticar a leitura, né? E a gente, infelizmente, está num país que não pratica isso, né? Que não lê. E que hoje em dia as aulas de filosofia, de sociologia, que talvez seriam um incentivo, tá cada vez mais caindo, né? Então é muito interessante isso. A gente está sempre incentivando a leitura. Eu gosto bastante de ler também. Quase nunca li os clássicos, mas do jeito que você falou, parece-me interessante, até vontade de ler. Se você gostar, né? E é isso, a gente ir para um mundo de fantasia, assim, de uma história, e sair um pouco das telas, né? Sair um pouco da caixinha preta, né? E ver que tem muito mais do que isso, né? Tem como a gente, como você falou, assistir um seriado da Netflix apenas lendo livro, né? E ler o que gosta, né? Porque às vezes tem muitas pessoas que ditam a regra também, né? Que a gente estava falando de, não, porque você precisa ler tal coisa, mas lê o que gosta, né? Mas leia, né? Muito importante isso, muito interessante isso que você falou, eu gostei. Tem um escritor russo, tem dois muito famosos, o Dostoiévski, tem um chamado Tolstói, o Leão Tolstói. Tem um livro dele chamado Quanta Terra um Homem Precisa, algo assim. De quanta terra o homem precisa? Posso ter errado o título, mas é algo assim. Depois alguém põe aí na legenda. E é fininho esse daí. Eu chegou lá em casa, na época, peguei ele com a minha esposa, era noite, ela já fazendo a janta. Eu lendo. E eu sei que era umas 9 horas, tinha acabado o livro. É fininho, mas... Só que eu não consegui parar. E no final, ele dá a resposta. Eu não vou contar aqui pra não dar spoiler, mas quando acabar, eu vou contar pra eles que estão aqui. De quanta terra... Nossa, a reflexão, eu falei, gente, que provocação. Porque a história começa
com uma pessoa que morava numa terra, ele vai embora porque ele queria mais terra. E ele vai para outro lugar que ele queria mais. Sabe aquela coisa que já acontecia naquela época, da pessoa querer mais e mais e mais e mais. E nunca... E você vai lendo, você pensa, gente, não está satisfeito. Ele conseguia uma terra imensa, mas vendia e ia para outra. Enfim. E o final, gente, é gênio Tolstói. É gênio. É gênio. A minha mãe ama Tolstói. Uau! E a gente tem bastante livro lá. Preciso conversar com sua mãe. E é justamente isso, né, que você falou, que são livros que foram escritos há muito tempo atrás, mas que trazem uma releitura de tudo que a gente vive agora. Eu acho que isso que é um bom escritor, né, esses autores. Eu acho que por isso são maravilhosos e se tornam clássicos, porque a arte deles não morre, né? Eles continuam replicando e vai passando as eras e a história vai se repetindo, né? Então, tudo que eles criaram permanece vivo porque se encaixa na sociedade. Né? É incrível. E do Tolstói tem um livro dele chamado Ana Karenina. Nossa, é maravilhoso esse livro. A primeira frase, ela é muito famosa no mundo inteiro. É curioso, uma frase. Esses dias eu fui dar uma palestra voluntária, o tema era família. E eu comecei a palestra com a frase do livro do Tolstói. Quando você faz uma palestra, você sabe que as pessoas vão entender de formas diferentes. Sim. Dependendo da camada. E no final foi muito legal que uma ou duas pessoas, nossa, você citou Tolstói, Juliana. E assim, eu comecei a palestra, família, a primeira frase do livro é assim: todas as famílias felizes são parecidas, mas as infelizes, cada um o é à sua maneira. Olha que frase legal. E assim começa o livro, imagina. E aí vai, mas daí eu falei que era do Tolstói. E tem gente que não sabe o que é, mas quem já leu, conecta na hora. E é uma baita frase. Mas isso é repertório. E como é bonito ver isso. É bonito mesmo. Tem espaço para distração. Tem hora que eu paro assim, gente, deixa eu ficar aqui um pouquinho, mais consciente. O problema é quando eu fiquei assim, gente, passou meia hora, eu não percebi. Poxa. Exatamente. Eu não quero fazer nada hoje. Não faça nada. É importante a pausa, Com certeza. Mas como é bom também aprender, fazer coisas agradáveis de crescimento e uma conversa. Converse mais. E pessoalmente, né? A gente tá tão acostumado a conversar aqui, né? E essa troca, esse olho no olho é muito importante. Não precisa concordar com tudo. Pode discordar. Exatamente. Pode pensar diferente. Cada um tem a sua vivência, né? Sem polarização, respeitar. Muito importante. Exatamente. Então, Bruno, agradeço muito por você ter vindo aqui, pela nossa conversa. Foi muito bom, foi maravilhoso. E eu espero que esse vídeo alcance as pessoas que precisam ouvir isso, né? E vejam também você, assim como eu vejo esse exemplo, né? De olha como a gente pode crescer, né? Não só profissionalmente, mas como pessoa também, né? Então, acho que essa mensagem que você deixou no final foi incrível, foi maravilhosa. Então, agradeço muito a você estar aqui. E para vocês, acompanham também as outras séries que vai vir no canal, que vai ser outros psicólogos, vão ser outras trocas e tá bem interessante. Então, até o próximo vídeo.